Graças a Deus, pela vida da moça Cecília, ao louvor. Também agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor, por essa oportunidade que ele nos dá para falar ao nosso irmão da palavra do nosso Deus. E nesse momento, eu me coloco aqui como o menor da casa, porque se isso aqui fosse um restaurante, eu agora seria o garçom. E o garçom, ele é o menor, né? Porque ele estava servindo, não é isso? Então, nesse momento eu faço ser um garçom para servir um alimento que também não preparei. O garçom não serve nada que ele prepara, é que o mestre prepara para ele. Então, de todos aqui, o garçom sempre é o menor, é isso, pastor? Ele está para servir e servir a amada igreja do Senhor com muito temor, pois falar para a noiva, para a mina dos olhos de Cristo, eu tenho que ter muito cuidado, porque você não vai deixar ninguém tocar na mina dos seus olhos. Imagina de Cristo. Abra a nossa Bíblia, irmão, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo 25 e o versículo 14. Eu tinha falado com o pastor esse dia, eu estava com uma palavra no meu coração, mas quando eu recebi a notícia hoje que ia ministrar, Deus tirou aquela palavra do meu coração. Chegando em casa no serviço, eu cheguei mais cedo, até minha esposa perguntou, chegou mais cedo? Era 3h40, eu cheguei, e eu fui meditar um pouco nessa palavra. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14. Todos acharam? Vamos ler a palavra do nosso Deus, que diz assim, versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou o seu servo e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido que recebera 5 talentos, com ele granjeou outros 5 talentos. Na mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2, mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajudou conta com ele. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregasse-lhe 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com ele. E o seu senhor lhe disse: Bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregasse-me 2 talentos. Eis aqui, com ele ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: Bom está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe:
mau e negligente servo. Sabe que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalho? Deveria então ter dado o meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse, receberia o que é meu, como juro. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a quem quer que tiver será dado, e terá em abundância, mas os que não têm, o que não tiver, até o que tem, será atirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exterior, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Acabamos de ler um texto onde Jesus, após ele falar no capítulo 25 desse sermão das 10 lixas, ele falando aqui esse sermão em parábola, ele conta também essa parábola que é a continuação do sermão, e ele vai falar aos seus discípulos, ele convida aqui os seus discípulos, e ele vai contar uma história, uma parábola que representa ele próprio. Ele conta uma parábola para o discípulo, para que o discípulo deve entender, mas essa parábola aqui, ele está apenas anunciando o que vai acontecer um pouquinho mais na frente, após a sua ressurreição. Ele está apenas falando para o discípulo aquilo na qual os discípulos foram escolhidos para dar continuidade ao ministério que Jesus tinha dado para ele, que era continuar o projeto de Deus, que era plantar a igreja que Jesus deixou na terra. Então Jesus para ele começa falando de um homem que, chamando os seus servos, ele entrega os seus bens. E ele diz que a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1 talento, e o que me chama muita atenção aqui é que ele diz que a cada um ele deu conforme a sua capacidade. Então ele quer dizer o quê? Que nesse número de servo aqui, ele não deixou nenhum servo sem receber alguma coisa. A todos ele entregou algo e confiou. E o texto diz que ele, entregando esse algo, ele se ausenta da terra. Olha essa tradução, porque essa tradução ela vai mostrar que Jesus está falando dele diretamente. Ele entrega esse talento e se ausenta e sai da terra. E Jesus está dizendo: olha, vocês foram escolhidos. Eu escolhi vocês, eu capacitei vocês, eu ensinei vocês, e eu vou me ausentar, e eu vou deixar vocês para dar continuidade a essa obra, a esse trabalho que eu comecei. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então veja Jesus aqui chamando esse servo para dar continuidade à igreja dele e confiando a ele algo muito rico e muito valioso. Porque Jesus confia e confiou nos discípulos, confiou nos seus servos, que se nós for levar a pregar essa palavra para os discípulos, nós sabemos que eles cumpriram a obrigação deles. Mas eu quero trazer essa palavra para os que estão vivendo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, porque os discípulos cumpriram com a sua obrigação. De alguma forma, eles fizeram aquilo que Jesus pediu que fizesse. Após Jesus ir embora, ressuscitar, após Jesus ser morto e ressuscitar, Jesus chama os discípulos, e me chama muita atenção ali em João 21,
a partir do 15, quando Jesus chega no meio daquele mar, e Pedro com os seus discípulos estão pescando, e eles vão sair do barco, e Jesus pergunta se ele tem alguma coisa, eu não quero entrar nesse mérito, e ele não tem. Jesus manda ele lançar a rede, ele pega 153 peixes, 153 grandes peixes, e Jesus chama ele para vir até a praia. E quando chega na praia, Jesus já tem para ele um peixe assado, né? Já tem um pão quentinho ali. Aquele pão foi feito por Jesus, aquele peixe não foi dos 153 peixes que ele pegava, ele já tinha aquele peixe preparado, e Jesus vai servir a eles. Então ele chama ele, né, para jantar ou tomar um café, eles comem, e o que me chama a atenção é que quando eles terminam de comer, Jesus tira Pedro do meio do povo, do discípulo, e faz uma pergunta para Pedro. E diz: Pedro, tu me ama? E Pedro diz: amo, Senhor. E Jesus pergunta a segunda vez, ele diz: te ama. Jesus pergunta a terceira vez, e Pedro fica triste por Jesus ter perguntado. E eu fiquei analisando por que Jesus pergunta a terceira vez e Pedro fica triste. Se Pedro diz que ama, como Pedro ama Jesus, deixa a sua obra, desobedece às ordenanças e vai pescar. Como eu amo alguém que não obedeço a ele e não cuido daquilo que ele colocou em minhas mãos? Como eu posso dizer que amo se não obedeço? Porque quem ama, cuida. Quem ama, obedece. Quem ama, suporta. Quem ama, perdoa. Quem ama, faz o que soubesse, manda fazer. Qual o marido aqui que ama a sua esposa e ela pede algo para ele e ele pode fazer e não faz? E se não puder, ele vai comprar fiado, vai fazer qualquer coisa, mas ele vai fazer para agradar ela. E Pedro, ele diz: não, Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus diz: então Pedro, sabe o que você faz? Já que você me ama, apacenta a minha ovelha. Ele falou: Pedro me ama, então Pedro, eu chamei para ser pastor, Pedro. Eu chamei para tu tomar conta de ovelha, não para ser pescador. Louvado, engrandecido é o nome de Jesus. Então me chama muita atenção aqui. E nesse texto aqui eu vejo Jesus chamando os servos, mas vou usar aqui a palavra de discípulo, chamando o discípulo e entrega a ele algo de valor. Entrega a ele a missão de dar continuidade ao ministério que ele começou, que é implantar a igreja dele. E essa missão ele também confiou para nós. Para nós. Nós recebemos essa missão. E o que me chamou a atenção aqui, que o que recebeu 5 talentos, ele não falou nada para o seu Senhor. Olha, eu não posso, porque quem sabe eu estou trabalhando longe e vou chegar um pouco tarde. Ele não falou nada. Apenas ele recebeu 5 talentos, saiu para trabalhar com aqueles 5 talentos, e com aqueles 5 talentos ele começou a dar luz para o reino de Deus. O que recebeu 2, ele não fala nada. Ele pega os 2 talentos e sai. E com esses 2 talentos, ele consegue grandear 100% daquilo que Deus deu. E eu fui olhar aqui e eu vejo que esse servo, ele não usou nenhuma desculpa. Ele apenas tinha a convicção e tinha certeza que quem chamou ele não errou. Que quem chamou ele sabia que ele era capaz de realizar aquilo que foi colocado em suas mãos. O que é que eu quero dizer com isso? Pastor, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que Deus não errou quando me escolheu. Ele também não errou quando ele te escolheu. Deus não errou quando te chamou. Sabe por quê? Porque não foi você que escolheu ele. Foi ele quem vos escolheu. E ele escolheu para que nós fosse e desse fruto, e o nosso fruto permanecesse.
Ele não chamou para guardar o talento. Ele não chamou para nós pegar aquilo que Ele nos deu, que foi o melhor dele, que nos encheu, que nos deu sabedoria, porque nós não tínhamos sabedoria. Ele nos deu graça, Ele nos lavou, Ele nos colocou em ponto de destaque, e Ele diz: agora vai e dá fruto. É uma ordem dele. Aí o que acontece? O que recebe, ele não perde o talento. Ele não perde. Só que ele vai, pega o que ele ganhou para usar, o que ele ganhou para trabalhar, o que ele ganhou para dar lucro ao reino, ele pega e guarda. Ele, o dom que Deus te deu, você tem feito o que com ele? Pastor, eu tenho guardado. Eu tenho feito como Davi, guardei a palavra no coração para não pecar. Mas você guardou o dom do bem para não usar? Porque às vezes esquecendo que Deus não foi para usar. Deus não chamou nós para nós comparar. Deus não chamou nós para nós não dar lucro para o reino. Ele te chamou e te capacitou para eu e você dar lucro para o reino. Porque ele disse: olha, ele falou, demorando um pouco, volta o Senhor daquele servo. Ele vai voltar. E ele vai prestar conta. E o grande problema é o dia da prestação de conta. O que Jesus te deu? Como você tem usado? Aí entra o servo que recebeu 2, 5, ganha 5. Entra o servo que recebeu 2, ganhou 2. Entra o servo que recebeu 1. Aí ele diz: Senhor, eu conhecia-te. Eu sabia que tu és um homem duro, que ajuda onde não espalhasse. E eu tive medo. Eu cavei um lugar que guardei. Aí ele disse: olha, tira o que ele tem, dá quem tem mais, dá o que tem 10. E aí Jesus diz: olha, vocês tomam cuidado. Vocês tomam cuidado. Porque o Senhor, ele vai voltar e ele vai prestar conta. E na hora de prestar conta, o que é que ele fez com esse Senhor? Com esse servo? Ele diz: olha, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Treva exterior. Treva exterior, irmão, tem como um lugar específico, atrelado ao conceito de reinado, ou de reino do diabo, que possui lei e norma, o qual, à luz do Evangelho, não exerce poder ou influência. Esse é o lugar que ele manda aquele que recebeu um talento, cavou um buraco, não fez conta nenhuma do talento que Deus deu, não levou a sério o que Jesus falou para ele, não fez conta da obra que Deus fez, não olhou a responsabilidade que ele tinha e tem com a obra de Deus. Ele foi chamado de quê? De servo inútil. Me diga uma coisa: o nosso Jesus mudou? Será que nós não vamos prestar conta a Ele do que Ele deu para nós? Obreiro do Senhor. Os dons que Ele nos deu, o que nós estamos fazendo com Ele? A chamada
chamada para louvar, a chamada para ser um maestro, a chamada para ser um pregador, a chamada para ser um pastor, cuidador de ovelha, a chamada que Deus fez, o que você está fazendo com ela? Deus seja louvado. Essa palavra, Glória a Deus. ela quebrou muito em meu coração. O que você está fazendo? O que Deus investiu em você, o que você está dando de lucro para o reino dele? Eu quero dizer, nessa noite, não deixe de pensar nisso. Porque ele investiu, irmão, investiu muito. Ele não investiu pouco. Ele pagou um preço muito caro por nós. Ele não desistiu de nós. Ele deixou uma ordem. Olha, eu quero que vocês vá. Eu quero que vocês saiam e seja testemunha. Eu quero que vocês saiam e ganhem alma para o reino, de lucro para o reino. Para que reino você está dando lucro? É para refletir. Quantos homens que Deus chamou, que Deus escolheu por Deus. Deus investiu nele, ele investiu nele também. E de repente, deixou tudo no canto, guardou. Mas ele vem. E quando ele vier prestar conta, você quer ser chamado de quê? Pedro. A ordem de Pedro é: Pedro, eu vou morrer, eu vou ser crucificado. Pedro está falando para eles. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Deus investiu em Pedro. Pedro bravo, Pedro ali com a espada do lado, andava armado. Pedro era um crente que andou armado até ter um verdadeiro encontro com Jesus. Mas Jesus não abriu mão de Pedro. Jesus não abriu mão. Quando Pedro nega Jesus, quem sabe entrou na mente de Pedro que para ele tinha acabado. E Pedro diz: olha, eu vou embora pescar. Eu vou voltar para outra vida que eu tinha. Mas Jesus, quando ressuscita, ele aparece ali no caminho de Emaús e depois ele vai lá para a beira do ar esperar Pedro. Porque Jesus não abre mão de ninguém. Jesus não abre mão de ninguém. Jesus não deixa ninguém para trás. Não. Mesmo Pedro negando a ele não abre mão dele. E esse Jesus é tão lindo, né? Mesmo Pedro negando a ele, negou um amigo. Mas não foi só Pedro que negou, outros negaram. Mas Jesus foi lá onde ele estava e disse: Pedro, apacenta meu rebanho. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ei, irmão, obreiro do Senhor, irmão, discípulo de oração, jovem, onde você estava? Quem era você? Mas a obra, Deus seja louvado, aleluia. mas a obra dele, porque ele vai chamar para acerto de conta, e ele nos chamou para nós vir e fazer a vontade dele, para nós dar lucro para o reino dele. Que tipo de lucro nós andamos dando para o Senhor? Para nós, obreiros, o que
Porque a Bíblia diz: quanto mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Será que vale a pena? Está na hora, irmão. Está na hora de nós olharmos para que foi que Jesus nos chamou. Ele não chegou para nós ficar sentado aqui, não. Não. Ele nos deu uma grande responsabilidade. Pastor, uma grande responsabilidade. E ele deu para nós, não deu para os anjos. Ele não deu para os anjos, ele deu para nós. Enquanto às vezes a gente arruma uma desculpa pensando que Deus, às vezes tem desculpa que nenhum homem acredita que não é Deus. Na verdade, é uma desculpa que nenhum homem acredita. Quanto mais Deus. Ei, você quer ser chamado de quê? Se você recebeu esse talento, porque Ele te deu, não sei quando Ele te deu, eu não sei se 5, eu não sei se 2, eu não sei se 1, mas Ele te deu algo. Aqui não tem ninguém, nem cheio demais para que não possa ser usado, e nem vazio demais para que Deus não te use. Todos que estão aqui têm algo de Deus, pode ter certeza. Só para nós se levantar, só para nós querer obedecer o mandato dele, é uma ordem dele. E quantas vezes nós falamos que amamos a ele, mas não obedecemos a ordem dele? Ou não é verdade? Nós abrimos a boca falando que amamos, mas não saímos para tirar o bonito. Nós abrimos a boca falando Jesus aqui, mas não chegamos ao pastor e pastor, estou à disposição. A gente fala no tom do joelho, fala: Jesus, aqui, vai que o Senhor me encha, mas vai encher você para quê? Para que você quer ser cheio? Para quê? Me diga, para quê eu quero ser cheio? Eu quero ser cheio para servir, Ele vai me encher. Mas se eu quero ser cheio, só para dizer que estou cheio, Ele não vai me encher. Louvado é o nome do Rei. Ele gerou nós, Ele gerou você. Ele conta com você. Obrigado, Ele conta com você. Ele está contando com você, Ele investiu em você, Ele está chamando você nesta noite de Noé. Eu coloquei algo nas tuas mãos, eu coloquei algo nas tuas mãos, minha irmã, eu coloquei algo nas tuas mãos, jovem. Ele está contando com você. Você é precioso, você é preciosa, você é escolhido dele. Ele não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi a vós. Eu já estou encerrando. Vai ser duro, não vai? Você pegou o que é dele, ele deu para usar, e você escondeu. E guardou tão guardado, que esqueceu que ele deu para usar. Ele não deu para guardar. Ele não deu o que ele te deu. Se tem um dom de ensinar, então ensina. Se tem um dom de aconselhar, então aconselha. Se tem um dom, sabe, de louvar, então louva. Se tem um dom de tocar o instrumento, então toca o instrumento. Se você tem um dom de ficar lá na porta, então usa o dom que Deus te deu. Porque você está fazendo para Deus. O mesmo que prega aqui vai para Deus. O mesmo que está no carro lá na frente também vai para Deus e tem o mesmo valor perante Deus. Porque tudo que fazemos aqui é para um único reino. Aqui não tem dois reinos, é um só. E todos somos súditos dele. Trabalha para ele. Então que Deus venha. Que nós venha parar. E olhar o que estamos fazendo para Deus. Se estamos agradando a Deus,
Eu não acredito, sinceramente, que Deus me chamou para ficar aqui parado. Não. Deus me capacitou. Ele investiu em nós para nós dar lucro para o reino. Nós temos que dar lucro para o reino dele. Ei, Deus me chamou para nós dar lucro para o reino. Você tem dado lucro para o reino? Sai daqui nessa noite. Você, meu irmão, você é meu companheiro. Ora a Deus. Ora a Deus. Pergunta para Deus se é isso mesmo que Ele quer. Você parado, você é ferramenta boa. Você é ferramenta boa na mão dele. Pergunta para Ele se é isso que Ele quer. Pergunta. Agora, para encerrar, se coloca no lugar de Deus. Se coloca no lugar dele. Você tira o Jeremias lá da vida errada. Porque só quem me conhece, irmão, quem me conhecia, é Deus e a irmã Hilda. Ninguém pode dizer que eu era bom. Não era bom. Agora imagina, ele me tira, transforma. Porque pensa num cara que gostava de tudo que não presta. Todo tipo de jogo eu estava dentro. Tudo que não prestava eu estava dentro. Pergunto para ela. Quantas vezes eu saí na sexta-feira para trabalhar e chegava a ver no sábado ou no domingo? Gastava tudo que tinha e ganhava bem. Aí imagina, Deus tira eu de lá, muda a postura, batiza com o Espírito Santo, dá dons espirituais, põe ponto de destaque, e aí eu vou sendo. E aí o pastor me chama e fala: não, pastor, não dá porque eu chego tarde do serviço, mas eu chego 7 horas, dá para ajudar. E Deus está vendo tudo. Você no lugar de Deus, você ficava satisfeito? Você ficava feliz? Seja sincero. Se coloca no lugar de Deus. Se coloca no lugar de Deus, não, Pai, de Jesus também. Porque foi Jesus que pagou um grande preço por mim e por você. Foi Jesus que pagou um preço por mim e por você, irmão. Foi Jesus. Senão nós estávamos perdidos. Se coloca no lugar dele. E nós estamos sempre dizendo: não. Às vezes Deus toca no coração. Às vezes Deus usa alguém. E diz não. E não. E não. E Deus vai deixando. E não. E não. Mas quando chegar o grande dia, Deus vai dar também não. Você não vai entrar. Louvado e engrandecido é o nome do Cordeiro. Vamos acordar. Vamos olhar porque Jesus está contando conosco. Jesus está contando. Ele não investiu em nós para nós ficarmos parados, não. Ele investiu em nós para que nós venhamos sair, nos ajudar e dar lucro para o reino do céu. Louvado e engrandecido é o nome do Cordeiro. Lembre cada um. O que eu queria pregar era isso. Número 1. Eu queria pregar sobre José e os 5 olhares de José para José. Eu queria pregar sobre isso. José e 5 visões diferentes sobre José. Mas Deus mudou. Sabe por quê? Porque Jesus não me chamou de jeito nenhum para nós ficarmos aqui, para nós ficarmos só dentro da igreja. Não, Ele nos chamou para nós sairmos, para nós sair e dar fruto. E aí Ele diz aqui mais uma coisa: o vosso fruto, ele tem que permanecer. Não, pastor, mas o fruto aqui é meu testemunho. Não, senhor. Você tem que dar fruto. Não é o teu testemunho, não. Você tem que trazer fruto para o reino. Precisamos aumentar, precisamos arrancar gente que está descendo para o largo.
E nós precisamos arrancar de lá. De que forma? Pregando o reino, pregando que Jesus salva, que Jesus perdoa, que Jesus cura, que Jesus transforma e que Jesus leva para o céu. Que Deus nos abençoe. Que cada um de nós vá para casa meditando na escolha que Deus fez. E Ele não errou na escolha, nos dons que Deus te deu. E Ele não errou quando te deu. Foi uma decisão sua. Deus não errou. Deus não erra. Deus não errou quando escolheu Judas, o Iscariote. Deus não errou. Foi uma escolha de Judas trair a Ele. Deus não errou. Lembre disso. Deus nunca erra. E Deus nunca perde o controle. Deus tem o controle de todas as coisas. E saiba de uma coisa. Ele continua nos amando. Mesmo nós dizendo não, Ele continua nos amando. Mesmo nós dizendo não para o seu chamado. Mesmo nós dizendo não para os dons que Ele deu. Ele continua nos amando. Mas vai chegar o dia que Ele vai chamar para prestar conta. E o problema não sei quando chega esse dia. Vá para casa pensando no dom que Deus te deu, nos talentos que Deus te deu e o que você tem feito com ele. Que Deus te abençoe e Deus te abençoe. Obrigado, pastor.